Olá, quarto ano. E aí, como é que foi esse feriado prolongado, hein? Foi ótimo, não foi? Então, gente, vocês descansaram, fizeram as atividades? Muito bem, mas me contem aí, como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Tia Bárbara e Dodô estamos bem também, não é, Dodô? Muito bem. Então, gente, que nós possamos hoje ter um dia maravilhoso, né, de muita aprendizagem e que a gente possa voltar essa semana com tudo. Então, quem lembra o que foi que a gente trabalhou na sexta-feira? A gente trabalhou o quê? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Muito bem, matemática, medidas de comprimento, não foi? Então, hoje, a gente vai ver um tema transversal. A gente vai ver hoje sobre a saúde pública no Brasil. Como é essa saúde pública desde que começou todo esse sistema de saúde aqui no Brasil? Como era lá na época da colonização e do Império e agora nos dias atuais? Certo? A gente vai fazer uma caminhada nessa história da saúde pública do Brasil. Certo, quarto ano? Então agora vamos lá para as nossas operações de hoje, que vai ser super tranquila, tá? E depois vamos para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, meus amores, vamos voltar, né, com as nossas operações de hoje, que será na nossa apostila na página 51, tá? Onde a gente vai fazer a segunda questão, que é um probleminha bem facilzinho aí. Na primeira questão, vocês vão fazer algumas multiplicações e colocar a resposta aí do lado mesmo, tá? Então, como a gente tá voltando essa semana, vai ser operações bem tranquilas hoje, tá bom? Então, vamos lá para a segunda questão, que é o probleminha aí. Vamos lá? Paulo comprou R$ 22 de laranja. Então, a gente coloca aqui, ó, R$ 22, tá? De laranja. Na quarta, ele comprou mais de R$ 6. Ele comprou mais R$ 6 de laranja. Quanto Paulo gastou ao total? Se ele comprou na segunda R$ 22 e na quarta R$ 6, a gente vai fazer o quê? Somar, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o mais e passar o traço para somar. O zero a gente já desce junto com a vírgula, certo? Então, 6 mais 2, 8, e desce o 2, porque 2 mais 0 aqui, 2, né? Então, Paulo gastou R$ 28, certo, quarto ano? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Todo mundo precisa ter saúde, não é mesmo? E você sabe o que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tem a ver com isso? Imagine um hospital público ou um posto de saúde que só atende pessoas com carteira de trabalho assinada ou que pagam uma contribuição à Previdência Social. Já pensou um país inteiro funcionando assim? Então, olha só como era antes da criação do SUS. Uma pessoa vai até um hospital em busca de atendimento médico e já na portaria recebe a notícia de que não vai ser atendida porque está desempregada. Você consegue imaginar o desespero dela? Pois era assim. Só quem contribuía com a Previdência Social tinha direito a ser atendido no sistema público. Muita gente ficava de fora. Mas essa história mudou com a criação do SUS. Não foi fácil e não foi da noite para o dia. Foram anos de lutas e conquistas com muita participação popular. Mas agora está na Constituição Brasileira desde 1988. A saúde é um direito de todos os brasileiros e o Estado tem o dever de proporcionar boas condições de saúde para a população. Agora é lei. Todos podem ser atendidos em estabelecimentos públicos de saúde. E o atendimento deve ser com qualidade e respeito. É isso. Saúde no Brasil é um direito universal, portanto, para todos, sem exceção. O cuidado em saúde tem de ser integral, ou seja, não pode ter nada pela metade. Nós temos direito, inclusive, à prevenção, ou seja, a evitar ficar doente. E para você que está assistindo esse vídeo, concorda que prevenir é muito melhor do que remediar? Isso envolve muita coisa, como vacinas, educação, saneamento, boas condições de moradia, trabalho e vida.
E se você ficar doente, tem direito a um bom atendimento, com diagnóstico, tratamento adequado e boas condições de recuperação. Mas fique de olho, se os serviços de saúde na sua cidade não oferecem nada disso, está errado. Tem que melhorar. Como a gente já sabe, vamos falar hoje sobre saúde pública no Brasil, né? Que é aquela saúde voltada para as ações de manutenção da saúde da população, garantindo um tratamento adequado e prevenção de doenças, certo? No Brasil, a saúde pública é regulamentada pela ação do Estado, ou seja, o Estado, né, no caso de Pernambuco, vamos usar o exemplo, que é responsável por essa saúde pública aqui do nosso estado, certo? Através do Ministério da Saúde e as demais secretarias estaduais e municipais. O objetivo básico dessa saúde pública aqui é garantir que toda a população tenha acesso ao atendimento médico de qualidade. Porém, a gente sabe que nem muitas vezes nem isso acontece, né? Então, hoje a gente vai fazer uma viagem sobre a história dessa saúde pública no Brasil. Mas como assim, tia Bárbara, uma viagem? Porque a gente vai ver essa questão da saúde pública desde a época da colonização e do Império aqui do Brasil, tá? E após a independência, e como é essa situação da saúde pública do Brasil aqui nos dias atuais, né? Como foi que fez ela mudar? Como foi que ela fez ela ser gratuita, né, gente? Então, a gente vai ver tudo isso, certo? Porque aqui na época da colonização e do Império, e também aqui após a independência, só tinha acesso à saúde quem podia pagar, né? Então, quem não tinha como pagar, infelizmente ficava à margem da sociedade, doente, né? Com algumas doenças graves, acabava morrendo porque não tinha condições, certo, de pagar uma consulta médica. Certo, gente? Então, agora a gente vai viajar por toda a história da saúde pública para a gente conhecer um pouco como ela foi, tá certo? Então, vamos lá. Meus amores, vamos começar falando, tá, da saúde pública na época da colonização e do Império, tá? Como era essa saúde pública? Ela existia? Então vamos lá, né? Durante esses períodos não existiam o quê? Políticas públicas voltadas para a saúde. Ninguém nem discutia o que era política pública, né? O que era para o público? Nada. Como a gente sabe que negros, pobres, escravos e indígenas não tinham direito a nada e com a saúde também não seria diferente. Certo, gente? Tanto que, quando houve a colonização aqui dos portugueses, muitos índios morreram das doenças que a gente chamava de doenças de brancos. Que, ou seja, os brancos já vinham doentes lá da Europa e traziam doenças que não eram conhecidas aqui pelos índios. Eles também não tinham ervas, né? Que a gente sabe que eles faziam essa cura deles de algumas doenças através de ervas, de plantas, da própria natureza. E como eles desconheciam essas doenças, acabaram que muitos morreram por causa dessas doenças que os brancos trouxeram na época da colonização. Certo, gente? Então, como a gente viu, né, o acesso à saúde era determinado pela classe social. Como assim, tia Bárbara? Quem podia pagar tinha acesso. Quem não podia, gente, não tinha acesso. Certo? As pessoas ficavam lá, à míngua, muitas vezes morriam sem ter acesso a nenhuma questão de saúde pública, tá? Quem atendia geralmente essas pessoas que tinham baixa classe social, né, os pobres, eram o quê? Índios curandeiros, ou então barbeiros, que eles chegavam e davam algum tipo de assistência de saúde a essas pessoas, mas que a gente sabe que muitas vezes nem fazia muita diferença e essas pessoas acabavam morrendo, certo, gente? Então, o que foi que aconteceu? Com a chegada da família real, né, que foi a parte do Império aqui no Brasil, criaram-se os primeiros cursos de medicina. Ou seja, quando os colonizadores portugueses vieram para cá, que vieram também, né, algumas, como a tia Bárbara já disse a vocês, vieram intelectuais, onde vieram médicos, estudiosos, astrofísicos e tudo mais. O que aconteceu? Esses médicos que atendiam essas classes sociais aqui no Brasil. Com a criação, né, dos primeiros cursos de medicina, o que foi acontecendo?
outras pessoas aqui mesmo no Brasil, às vezes, que tinham condições de pagar por esses cursos, começaram a se formar e depois passaram a trabalhar no lugar desses médicos estrangeiros, sendo assim médicos brasileiros, certo? Porém, a situação permanecia. Quem podia pagar, pagava por uma consulta médica. Quem não podia, muitas vezes morria à míngua de doenças que nem sabia de quê. Certo, meus amores? Então agora a gente vai ver como é que foi essa saúde pública depois da independência do Brasil. Vamos lá? Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro II mandou criar órgãos para inspecionar a saúde, como forma de evitar epidemias, tá? E melhorar a qualidade de vida da população. Também foram adotadas medidas de saneamento básico, tá, gente? Isso lá no Rio de Janeiro, no final do século XIX para o início do século XX. E também, além dessas diversas ações de saneamento básico, também teve campanha de vacinação para a varíola, que, como a tia Bárbara falou, né, lá naquela nossa aula anterior das grandes invenções, foi a primeira vacina que foi desenvolvida, né, inventada aqui no mundo. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Mesmo com toda essa questão do saneamento básico, gente, o esgoto, ele ainda corria em muitos lugares em céu aberto. Como assim, tia Bárbara? Ele não era tratado. Passava aquela lama, aquele mau cheiro no meio da rua mesmo, né? E ainda o lixo, ele não tinha um lugar adequado para ser armazenado. Então, as pessoas chegavam, botavam o lixo em qualquer lugar, jogavam em qualquer lugar, e aquilo ali a gente sabe que criava o quê? Insetos, rato, barata e outros animais, né? Que deixavam a população cada vez mais sujeita a várias doenças. Certo, gente? Porque como a gente sabe, né? Tanto saneamento básico e o lixo é importante para que a gente não fique exposto a várias doenças também, né? De ratos e outros animais que venham prejudicar a nossa saúde, certo, meus amores? E com isso, a gente vai ver agora a criação do SUS. Mas, tia Bárbara, o que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde, né, gente? Onde ele foi criado, tá? No intuito de priorizar essas pessoas que não podiam pagar por consultas médicas, certo, meus amores? Então, agora a gente vai descobrir como ele foi criado e se ele melhorou ou não a qualidade da nossa saúde aqui no Brasil. Vamos lá? Meus amores, a criação do Sistema Único de Saúde, que a gente conhece pelo SUS, tá certo? Então, o Ministério da Saúde foi criado em 1953, tá? Quando também se iniciaram essas primeiras conferências para falar sobre saúde pública no Brasil. Daí surgiu a ideia de uma criação de um sistema que fosse único de saúde, né, que pudesse atender toda a população. Foi quando, na realização da 8ª Conferência dessa Nacional de Saúde, foi que começou, né, a sair esse primeiro documento, que era um esboço do que seria essa criação do Sistema Único de Saúde em 1986. Certo, gente? Então, quando teve a Constituição Federal, né, que ela foi refeita, que saiu uma nova em 1988, o que foi que aconteceu? Ela trouxe lá, bem claro, dizendo que a saúde era um direito do cidadão e poder do Estado, né? No caso, o que é que tinha que estar dizendo aí? Que todo cidadão, seja ele rico ou pobre, de classe alta ou classe baixa, ele tem direito à saúde. E quem tem que proporcionar essa saúde, quem é? O Estado. Certo, gente? Então, isso foi um marco para a conquista do Sistema Único de Saúde para todo mundo, gratuito e obrigatório. Certo? Meus amores, né? Agora a gente vai ver a situação da saúde pública no Brasil. Mesmo, né, o SUS garantindo acesso gratuito de qualidade, né, e obrigatório para todos os cidadãos e residentes aqui estrangeiros no Brasil, né, a gente sabe que a saúde pública hoje em dia não é essas mil maravilhas
que a Constituição disse que era para ser feito, né? Mas por que, tia Bárbara? Porque o SUS, gente, apesar dele ser uma grande conquista da população brasileira, e ele vem sendo reconhecido como um dos maiores modelos, tá, de saúde pública, e é usado também como em outros países, a gente ainda encontra muitos desafios na nossa saúde pública no Brasil. Mas por que, tia Bárbara? Porque sofre de mau gerenciamento, falta de investimentos financeiros, tá? E como resultado a gente tem uma saúde em colapso, né? Que na maioria das vezes é insuficiente e não consegue atingir a qualidade necessária para atender essa população, tá, gente? E nisso, os principais desafios da saúde pública são esses daqui que a gente vai falar. E a gente viu principalmente que esse saúde pública, né, o SUS, ele entrou em colapso exatamente com essa questão do coronavírus. A gente viu que precisaram ser montados hospitais de campanha para que desse conta da quantidade de pessoas que contraíram esse vírus. E que nos hospitais que já estão em funcionamento, eles não davam conta do tamanho da população que ia precisar de atendimento médico. Então, com isso, a gente vai ver quais são os desafios e por que é tão difícil o nosso sistema público de saúde. A primeira delas, gente, é a falta de médico, tá? Falta de médico. Por quê, tia Bárbara? Porque, gente, estima-se que o Conselho Federal de Medicina, que é o conselho responsável pelos médicos, tá? Que vão saber se os médicos estão fazendo seu trabalho com qualidade, se algum médico fez algum erro médico que chegou a matar uma pessoa, por exemplo, tá? Ou negligenciar a saúde daquela pessoa. É esse conselho que ele regulamenta essa profissão dos médicos. Ela estima que exista um médico para cada 470 pessoas, gente. Como é que um médico consegue dar conta de 470 pessoas? Não consegue, né? A realidade é essa, não consegue, infelizmente. Outra é a falta de leito. Por quê? A gente viu que foi essa questão já do coronavírus, porque precisavam-se de muitos leitos para muitas pessoas, por isso que foram montadas aquelas questões dos hospitais de campanha, que eu acredito que vocês viram, né, por aí nas reportagens quando falava disso, né, gente? E em muitos desses hospitais, mesmo sem esse coronavírus, ainda faltam leitos, porque a gente sabe que todos os dias tem pessoas que sofrem acidentes, tem pessoas que têm problemas de saúde e mesmo assim não encontra leitos, onde a gente infelizmente encontra muita gente nos corredores dos hospitais, muitas vezes nem em uma maca, gente, deitado, muitas vezes em uma cadeira, sofrendo lá, cheio de dor, né, infelizmente. E isso fica pior quando se trata da UTI, né, que é a unidade de tratamento intensiva, onde uma pessoa, por exemplo, faz uma cirurgia de gravidade e ela precisa passar lá para ser assistida de forma mais atenciosa. E muitas vezes esses leitos de UTI são os que mais faltam. Falta de investimentos financeiros, gente. Por quê? Porque em 2018 se viu que apenas 3,6% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde, enquanto a média mundial de investimento é de 11,7%. Então a gente vê, né, que é claro que o Brasil, ele não usa investimentos financeiros para a saúde e quando investe muito pouco. 3,11 para a quantidade de milhões de pessoas que a gente vive no mundo e que precisam desse sistema único de saúde. Certo, gente? Porque a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, pode pagar um plano de saúde que muitas vezes sai fora do orçamento daquela família. Porque muitas vezes a gente sabe que é caro, então muita gente não tem condições de pagar. Então necessita do SUS, certo? Com isso, vai gerar o quê? Grande espera para o atendimento. Mesmo a gente, quando precisar agendar, gente, uma consulta com médicos especialistas, mesmo que a pessoa precise de urgência, ela vai ter que esperar, infelizmente, às vezes até meses, para conseguir aquela consulta com o médico que ela necessita, certo? E depois, quando o médico ela consegue essa marcação, ela vai esperar de novo meses para conseguir marcar os exames que esse médico mandou ela fazer. Então, acaba que a doença muitas vezes piora e essa pessoa não consegue tratar adequadamente por causa dessa demora e essa espera de marcar consultas e exames. Certo, gente? E
é muito comum a gente vendo, né, essas pessoas serem atendidas em corredores, longas filas de espera e uma precária estrutura e falta de higiene. Certo, meus amores? Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai ver a questão da saúde pública e das doenças. Quais são as maiores doenças que a gente vê aqui no Brasil, tá? E que o SUS trabalha com elas principalmente, certo, gente? E campanhas de vacinação. Vamos lá? São as doenças, né, que são tratadas pelo Sistema Único de Saúde. As três principais são hipertensão, diabetes e obesidade, certo? Hipertensão, como a gente sabe, é problemas de pressão alta. Diabetes são problemas de pessoas que têm com grande quantidade de açúcar no sangue, tá? E obesidade é por conta da má alimentação, porque o brasileiro tem uma mania de não se alimentar bem, comer vários fast foods. O que são fast foods? McDonald's, Burger King, pizza, entre outros, certo, gente? Então, isso tudo gera a obesidade, tá? Então, essas doenças que atingem principalmente grande parte da população, que são tratadas pelo SUS, tá? E o resultado disso é uma falta de investimento na saúde, que reflete nessa questão das doenças. Por quê? Porque quando não se tem um combate efetivo de doenças, o que é que acontece? Acabam voltando doenças que já foram erradicadas ou que muitas vezes elas faziam tempo que não apareciam aqui no Brasil, como em 2018 que a gente teve um surto de sarampo, certo, gente? A rede pública de saúde também tem a obrigação de fazer campanhas de vacinação e oferecer vacinas gratuitas e para todos, certo, gente? Então, o que é que acontece em relação a esse retorno de doenças como o sarampo e essas campanhas de vacinação? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá aí para todo mundo na população entre 20 a 49 anos, tá? Tomar novamente, mesmo quem já tomou a vacina do sarampo. Então aí, ó, vocês que estão me assistindo, a mamãe e o papai de vocês que estiverem aí com vocês, digam a eles, tá vendo, mamãe e papai, vocês precisam ir para o posto de saúde se vacinar contra o sarampo, tá? Ou se você conhece, gente, um vizinho, um primo, uma tia que esteja dentro dessa faixa etária, façam com que elas vá tomar essa vacina, para que esse sarampo seja erradicado novamente aqui no nosso país. E também, sarampo é uma doença séria, então a gente pode levar as pessoas a ficar com várias sequelas, surdez, cegueira, certo, meus amores? Então, que a gente faça essa campanha de vacinação também na nossa casa, porque só quem ganha é a gente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, onde a gente viu, né, todo esse processo de como era o SUS, né, a saúde pública, na verdade, no Brasil, que a gente percebe que lá nos primórdios, né, só quem tinha direito à saúde era quem, infelizmente, podia pagar, né? Os pobres, negros e escravos e indígenas, né, ficavam à margem da sociedade, como a gente viu que morreram vários devido a doenças que eles nem sabiam que existiam e por falta de médico, porque eles não podiam pagar, certo? Depois da independência foi que as coisas vieram a melhorar, né? Depois com a criação do Ministério da Saúde, que se veio com essas campanhas, né, que começaram a ter encontros que faziam e foi elaborado um, né, projeto de como seria esse documento do SUS. E graças a Deus ele foi criado e trouxe, junto com a Constituição Federal, né, a saúde como direito de todos e dever do Estado, gratuito, de qualidade. Certo, meus amores? Infelizmente a gente sabe que a qualidade ainda está longe, porém a gente sabe também que continua essa questão da demora de marcação de exames, de marcação de consulta, e isso tem que se ver, né? Então espero que a gente, cada um também, possa ter a consciência e fazer um pouquinho pela nossa saúde e ter atenção, se alimentar de forma legal, tomar vacina, certo? Que isso ajuda muito e acaba desafogando esses SUS que já estão tão em colapso. Certo, meus amores? Então, ó, a gente se encontra daqui a pouquinho no nosso Google Meet, tá? E também amanhã no nosso canal. Eu espero por vocês. Um grande beijo e até amanhã.